Parlamentares dão vazão à mídia e sinalizam claro o desejo de podar a chamada ala ideológica do governo. Porém, essa ala não tem nada de ideológica, mas mesmo assim é atacada com todo tipo de calúnia. Até gestos automatizados são interpretados sem nenhuma responsabilidade. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca rebater as matérias absurdas publicadas nos jornais. A cada dia fica mais claro que a humanidade está passando por uma crise de identidade. Por este motivo, é comum presenciarmos histerias. Nesta pandemia, devido à falta de fontes confiáveis, a insegurança apresenta-se como uma doença diante da polarização. O que estamos presenciando é uma disputa entre a razão e a emoção. No ano passado, subjugado pelos seus fantasmas, o biólogo Átila Yamarino, a voz progressista, projetou o pior cenário para a pandemia. Ele afirmou que o Brasil teria 1,4 milhão de mortes até agosto de 2020 se 81% da população fosse contaminada. Diferente desse biólogo que tocou a trombeta do apocalipse, este humilde escritor formado em nutrição analisou o cenário e, com dados do passado, estimou que até o final de 2020 teríamos de 100 a 300 mil mortos. No vídeo intitulado A Verdade que a Imprensa Ignora e que o STF quer censurar, publicado no dia 23 de maio de 2020, eu fiz uma projeção muito mais precisa e racional. Nossos avós diziam que para morrer basta estar vivo. Apesar do ditado ser óbvio, muitas pessoas esquecem dele no dia a dia. Segundo o DataSUS, 1.300.000 pessoas morreram no Brasil em 2018 de causas diversas. De forma resumida, 300.000 pessoas morrem todos os anos de problemas cardiovasculares. E se acrescentarmos as outras comorbidades que estão aí na lista do Covid-19, esse número chega a 650.000. Metade do número de mortes no Brasil. Ou seja, essas comorbidades matam 650.000 por ano independente do Covid-19. Portanto, este é o grupo de risco, e se 50% da população for contaminada, uma estimativa plausível seria entre 100 a 300 mil mortos. Lembrando que este número, em sua porcentagem alta, não seria de novos mortos, mas sim de pessoas que já iriam morrer pelas estatísticas. O Covid só deu um empurrão. No dia 31 de dezembro de 2020, o país contabilizou 195 mil mortos. Portanto, bem dentro das estimativas esperadas por este divulgador. Meu norte é o bom senso e a razão. Por isso você pode sempre confiar neste canal. Portanto, em março, não é nenhuma surpresa que o país, após um ano de pandemia, tenha alcançado 300 mil mortos. Ainda mais com esse estranho sistema de contagem que ignora a causa mortes. E também não esquecendo da nova variante, que vem se mostrando muito mais infecciosa. Ao invés de usarem as ferramentas racionais que Deus nos deu, muitos políticos vêm alimentando seu coração com manchetes sensacionalistas que tripudiam sobre os mortos. Vários ministros do governo federal estão sendo atrapalhados por constantes convocações para prestarem contas após denúncias jornalísticas que não correspondem aos fatos. Infelizmente, a mídia hoje é uma extensão partidária. As linhas divulgadas em nada divergem dos velhos discursos do PT ou PSOL. Essa semana, mais uma vez, o ministro Ernesto Araújo teve suas atividades suspensas para participar de uma sessão de debates no Senado. Decepcionando seus eleitores, o senador Jorge Cajuru criticou o ministro por ele duvidar que os parlamentares estejam buscando a fonte certa. Quem acusa de que haja um mau relacionamento com esse país ou com outro, poderia então indicar qual é o elemento que acha que corrobora essa ideia de um mau relacionamento. Nós não temos nenhum problema diplomático com a China, acho que somos o único grande país que tem essa situação hoje. Isso faz parte de uma construção da nossa política externa, que eu vejo que realmente é completamente mal entendida. Eu acho que os senhores, vossas excelências, talvez acompanhem por fontes inadequadas. Eu faço um esforço para dar transparência a tudo que nós fazemos. Quando se entra em vida humana, eu gostaria de saber, sinceramente, do senhor, como foi o convívio neste ano todo com o presidente Bolsonaro, ignorando a pandemia, não a enfrentando com nenhuma capacidade, pelo contrário, com desprezo. O senhor não sente que o senhor colocou a sua digital nisso?
Ou seja, que o senhor, na sua vida amanhã, vai ter que contar para os seus netos que, infelizmente, o senhor trabalhou num governo por um ano, viu 300 mil mortes, 12 milhões de pessoas infectadas, e o senhor não pôde fazer nada. Enfim, eu tenho a certeza que tenho feito tudo, absolutamente tudo possível para ajudar o meu país nessa pandemia, assim como o presidente Bolsonaro e todo o seu governo, né? Desde o primeiro dia no cargo, aliás, tenho feito tudo pelo meu país, aquilo que eu acredito, um projeto de transformação profunda do Brasil, que a maioria dos brasileiros, eu tenho certeza, que deseja, e eu sempre estou disposto, já estou dando toda a minha vida por isso, né? Porque é nisso que eu acredito. Né? Você pode acreditar ou não, né? Mas essa é a minha convicção. Contarei aos meus netos que fiz parte de um projeto de transformação do Brasil. Espero poder contar que terá sido um projeto bem-sucedido, um projeto que livrou o Brasil da corrupção, do atraso, da indignidade e da falta de condições para os brasileiros. Tenho um amor profundo pelo povo brasileiro, isso eu garanto para o senhor. Né? E não admito que ninguém o questione. Tá bem? E a própria sessão mostrou que o ministro Ernesto estava correto em criticar as fontes consultadas pelos parlamentares. Com tantas coisas importantes para serem mostradas, o foco da mídia foi o gesto do assessor de Bolsonaro, que, segundo a narrativa midiática, seria um símbolo do ódio, usado por supremacistas brancos nos Estados Unidos. Nem vou me atentar a este fato que começou com uma fake news nos Estados Unidos. Vou focar nos discursos construídos aqui no Brasil. Essa bizarra peça vem dos mesmos diretores que transformaram uma campanha de Bolsonaro pelo consumo do leite brasileiro em campanha de supremacia branca. E também transformaram a cobertura num símbolo durante a oração em saudação nazista. Na mídia, pegaram o quadro do dedo do assessor mais arredondado para a publicação. Porém, em câmera lenta, observa-se que ele estava incomodado com o terno. E na sequência, com o dedo em formato de pinça fechada, ajeita a lapela do seu terno. A sociedade brasileira seja informada sobre as ações do governo federal para o enfrentamento da pandemia. Nesse sentido, precisamos conhecer melhor a contribuição do Ministério das Relações Exteriores no seu campo de atuação aos esforços para a obtenção das vacinas de que tanto necessitamos. Nas redes sociais, o próprio Felipe Martins teve que fazer o que não precisava: rebater a imaginação esquerdista. Um aviso aos palhaços que desejam emplacar a tese de que eu, um judeu, sou simpático ao supremacismo branco porque, em suas mentes doentias, enxergaram um gesto autoritário numa imagem que me mostra ajeitando a lapela do meu terno. Serão processados e responsabilizados, um a um. Na postagem, a jornalista do Estadão, que não deve ter assistido o vídeo, tentou constranger Felipe e acabou recebendo a devida resposta. Você é jornalista de moda? Da próxima vez, eu te peço dicas sobre como ajeitar a minha própria roupa. Inclusive, a gravata também não estava com um nó muito bacana. Não entendo de moda, mas entendo o gesto de supremacias brancos, que foi o que você fez. Obrigado por ter explicitado sua acusação. Era exatamente disso que meus advogados precisavam para não perder tempo com notificação extrajudicial. Na sessão, após compartilhar o quadro, o senador Randolph deu um verdadeiro piti. Em uma sessão do Senado Federal, durante a fala do presidente do Senado, um senhor está procedendo de gestos obscenos, está ironizando o pronunciamento do presidente da nossa casa. Não, presidente, isso é inaceitável, é intolerável. Peço, senhor presidente, em questão de ordem, que conduza imediatamente esse senhor, se ele ainda estiver aí, para fora das dependências do Senado Federal. Essa sessão não tem condições alguma de ter continuidade. Vossa Excelência aborda uma questão de fato ocorrida
nesta sessão do Senado Federal, eu pedirei à Secretaria-Geral da Mesa, igualmente à Polícia Legislativa, que identifique o fato apontado por Vossa Excelência, mas eu não prejudicarei o andamento dessa sessão do Senado Federal, porque é muito importante nós ouvirmos o ministro de Estado das Relações Exteriores, que aqui comparece para poder fazer os esclarecimentos necessários aos senadores. A presidência não fará pré-julgamentos, nem estabelecerá qualquer tipo de preconceito em relação ao fato e determina a Secretaria-Geral da Mesa que cuide de colher as informações necessárias, inclusive a imagem da sessão, e as encaminhe à Polícia Legislativa do Senado Federal para instauração de procedimento próprio e que se permita ao envolvido ou aos envolvidos esclarecer ou esclarecerem os fatos ocorridos, sempre observando o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, a presunção de inocência, que é próprio também do Estado Democrático de Direito. Criar uma narrativa é muito fácil. Uma simples pesquisa revela que os críticos de Felipe possuem um quadro com o mesmo gesto. O jornalista Rodrigo Constantino afirmou que o objetivo é derrubar a ala ideológica. Não é coincidência que no mesmo dia o Centrão parta para cima do chanceler Ernesto Araújo, ameaçando boicote da agenda de reformas. E esquerdistas encontrem no gesto de Felipe Martins, para ajustar o terno, um simbolismo de supremacismo branco. Querem derrubar a ala ideológica. Ao ser questionado por sua ideologia, Ernesto Araújo afirmou que é conservador, mas que o conservadorismo não é uma ideologia, e que são as ideologias o grande mal deste país. Ismo geralmente é uma ideologia, é uma resposta automática. Ideologia também é uma coisa que dispensa a gente de pensar, né? Pensar é uma coisa difícil, dá trabalho, às vezes a gente tem que rever opiniões. Ideologia não, ideologia é sempre uma coisa que confirma aquilo que a gente pensa e geralmente nos satisfaz em falar as coisas e não ter que fazer nada. Então, isso é um dos princípios que eu procuro evitar, né? Não construir as coisas a partir de palavras, é o que eu chamo, né? Enfim, uma maneira de chamar isso é o nominalismo, né? A nossa linha de pensamento, qual é a minha ideologia? Eu considero um conservador. Conservadorismo é conjunto de ideias que evoluem, mas que tem a ver com a liberdade individual, que tem a ver com a ideia de que as coisas surgem e tem uma lógica que a gente precisa respeitar e não procurar impor uma lógica às coisas, que os valores humanos são coisas profundas, que o ser humano tem uma dimensão espiritual e não apenas material, e que a tentativa de impor soluções, aí sim, ideológicas, a partir de um conhecimento apenas parcial da realidade, é algo que destrói aspectos fundamentais do ser humano. Então, eu acho fundamental discutir a questão das ideologias que estão por aí, para a gente entender onde a gente se situa, né? Eu acho que existem, sim, forças totalitárias, forças que tendem a uma destruição da liberdade do ser humano, e acho que o Brasil tem também a responsabilidade, assim como outros países democráticos, de fazer frente a isso, de qualquer situação de pandemia. Tenho dito também nos fóruns internacionais que a pandemia não pode ser um pretexto para a cassação das liberdades constitucionais, das liberdades básicas, e eu acho que esse é o sentimento de muitas pessoas. Por fim, pela 1000ª vez, vamos fazer o papel da mídia, que deveria informar o fato nu e cru, sem criar narrativas apimentadas desconectadas da realidade. Visão de que o Senado ou qualquer outra instituição precise se substituir ao trabalho do Itamaraty, que tem sido muito bem feito pelos meus colegas, é um mérito muito mais dos meus colegas, eu procuro orientar brevemente. A visão de que nós não temos atuado é completamente equivocada. Acho que o que nós estamos vivendo é uma demanda mundial, claro, por vacinas. Eu acho importante a gente referir, claro que isso não salva ninguém, mas é importante referir que o Brasil está bem. Então, já que estamos falando de fatos, é importante falar de fatos, né? Então, por exemplo, no G20, o Brasil até agora é o 10º país que mais vacinou, em termos proporcionais da sua população, não em termos absolutos. Já disse que estamos trabalhando no BRICS nessa direção já há mais tempo, em relação a vacinas, tecnologia, mas não tem avançado muito, não por causa do Brasil.
A presidência no ano passado foi a presidência russa, agora está com presidência indiana. Reitero que é uma convivência complicada nesse tema de vacinas, onde justamente Índia e China, ambos grandes membros do BRICS, concorrem de maneira, inclusive, geopolítica em relação à vacina. Então, o fato de que a AstraZeneca é produzida na Índia, isso não depende do BRICS, né? A nossa relação com a Índia não depende do BRICS. Até o momento, nós recebemos 30 milhões de doses. Já disponibilizamos, né, aos estados para aplicação 30 milhões de doses, dos quais mais ou menos 14 milhões já aplicadas. E desse total são mais ou menos 25 milhões da vacina Covax e 5 milhões da vacina AstraZeneca. E ainda estão disponíveis quantidades de IFA na Fiocruz para a produção de mais cerca de 2 milhões. O processo não está interrompido por falta de insumos nem por falta de vacinas. Temos uma ótima notícia hoje, começam a chegar novos carregamentos do insumo do IFA, né, o ingrediente farmacêutico ativo, proveniente da China para a produção na Fiocruz da vacina AstraZeneca. No primeiro carregamento tinham chegado 90 litros, agora estão chegando entre hoje, amanhã e depois de amanhã, em 3 voos, um carregamento de 1.024 litros do IFA, que permite a fabricação de cerca de 32 milhões de doses. Então, isso já vai acrescentar, mais do que dobrar a capacidade de vacinação que nós já temos. Nós temos a importação do IFA para a confecção do produto final aqui, como se fosse a montagem, digamos, do produto final, e nós teremos, em breve, em cerca de alguns meses, a capacidade de produção total, ou seja, produzir já o ingrediente farmacêutico ativo no Brasil, da vacina Oxford AstraZeneca. Isso é parte da estratégia que foi montada no ano passado e é fundamental, porque é um dos poucos países que vai se dotar, que não tinha e vai se dotar de autonomia na fabricação de vacina. O pacote tecnológico, ou seja, com a transferência da tecnologia para que o Brasil produza a vacina de Oxford AstraZeneca, nenhuma questão política está impedindo nenhum tipo de importação, seja de vacinas, seja de insumos. Então, o mundo todo hoje vive também uma dificuldade de obtenção de vacinas. A Europa, né? É bom dar esse exemplo, porque, claro, são países com uma capacidade tecnológica, inclusive produzem vacinas lá, mas estão enfrentando uma dificuldade em levar adiante um processo de vacinação mais acelerado. A União Europeia não se antecipou aos problemas. A vacina AstraZeneca ela é sujeita a um contrato com o Reino Unido, que dá preferência ao Reino Unido. Isso tem gerado muitas críticas entre a União Europeia e Reino Unido, na qual não cabe entrar aqui, não quero falar de mérito de nenhuma das partes envolvidas, mas mostra que há uma dificuldade. E mostra também a qualidade da nossa negociação com a AstraZeneca lá atrás, que se valeu também do excelente relacionamento que nós temos construído com o Reino Unido, que eu pessoalmente tenho construído com o ministro do Exterior britânico, que permitiu que, enquanto dentro do continente europeu há dificuldade de importação da vacina, o Brasil está importando, e mais do que importando, está se capacitando para produzir a vacina AstraZeneca no Brasil. Os Estados Unidos introduziram uma legislação, ou estão utilizando uma legislação que é uma legislação de defesa para casos, mais ou menos, casos de guerra, digamos assim, para proibir a exportação de vacinas produzidas nos Estados Unidos. As vacinas Pfizer, que muitos países em outros lugares do mundo estão usando, não são produzidas nos Estados Unidos, são produzidas na Bélgica e em outros lugares. Os Estados Unidos, portanto, não exportam vacina. Estão começando a construir um excedente de vacinas. A ideia deles é que, enquanto não tiverem toda a população vacinada, eles não exportarão. Que determinados países, Estados Unidos, ou europeus, ou outros países, têm tantos milhões de doses de vacinas, muito mais do que a quantidade da sua população. Mas isso não significa que essas doses estejam disponíveis nesse momento, né? Significa aquilo que foi contratado. Assim como no caso do Brasil, nossas 500 e tantas milhões de doses não estão todas disponíveis nesse momento, como mostra o nosso cronograma. Índia, nós, inclusive, conseguimos ser o primeiro país a receber vacinas exportadas pela Índia. Com a China, como disse, somos um dos maiores destinos de vacinas exportadas pela China. Temos, então, esse elemento também da qualidade das nossas
relações, bastante diferente de algumas narrativas que surgem. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, você financia o canal Verdade Política. Então curta, comente e compartilhe. E vamos continuar tendo paciência. Paciência, paciência, paciência.